passado, durante os Jogos Pan-Americanos em Guadalajara, um pedido de casamento surpreendeu até o jornalista Maurício Torres. Thaís casa comigo? Que isso, que coisa, não? Ô, Thaís! O ciclista Flávio Cipriano, quando voltou ao Brasil, reafirmou a proposta e a namorada Thaís aceitou. E o pedido era sério mesmo. Hoje nós estamos no lugar onde daqui a pouco o Flávio e a Thaís vão fazer os votos do matrimônio. Nervoso? Como que tá esse coração? Nossa, acho que eu tô um pouco anestesiado, assim, eu não sei o que tá acontecendo. Ele disse que o casamento não ia atrasar. Tá atrasado há quanto tempo? Acho que uns 40 minutos, né? Meia hora, 40 minutos. E não chegou ainda, né? Muita ansiedade e calor. A cerimônia aconteceu ao ar livre em Taubaté, cidade onde os noivos moram. O clima era de descontração. Olha só a coreografia dos padrinhos na entrada. O noivo, como sempre, nervoso, respira fundo quando a noiva se aproxima. Flávio e Thaís namoraram 3 anos e depois de tanta emoção, quem duvida que eles foram feitos um para o outro? Quando você olhou para sua noiva linda... Linda, nossa, eu vi perfeita. Você chorando. Eu não aguentei. Eu vi ele chorando quando eu cheguei. Caio revela um segredinho que a noiva não vai gostar de saber. Não gosto de tomar banho. Isso ela vai descobrir. Não gosto de tomar banho. É verdade isso? Olha, essa história do banho eu não sei. Eu sei que o rapaz é capaz de erguer um carro com as pernas. Brincadeiras à parte, para o casal é só elogios. Eles se conhecem bastante, eles se convivem muito. E eu acho que, assim, no casamento tem muitas coisas diferentes, né? Vão conhecer muito mais o outro. Mas eu acho que surpresa, assim, não sei. Mas eu sei que ela vai se surpreender, mas pro bem. Ninguém duvida que eles foram feitos um para o outro. Mas entre alguns casais, a união traz um desequilíbrio, tornando um parceiro mais importante que o outro. Você vai saber tudo sobre esse assunto agora na Escola do Amor. Muitas pessoas tornam um parceiro o centro da sua vida, como se ele fosse o seu sol. E isso faz com que ela esqueça de si mesma, deixando o seu próprio valor de lado. No relacionamento, eles precisam ter a mesma importância. Assim, ambos terão seu próprio valor e brilho, como as estrelas. Alunos, sejam bem-vindos a 2013, um ótimo ano para vocês. E hoje você vai entender por que algumas pessoas só se enxergam através do outro e como isso pode prejudicá-los tanto no relacionamento. Eu posso falar sobre isso com propriedade, porque um dia eu fiz do Renato o meu sol. E olha, isso me fez muito mal. O melhor mesmo é brilhar ao lado do marido. E nós vamos lhe ensinar como no programa de hoje. Se o Marcelo não existisse, eu iria morrer. O que faz uma pessoa inteligente não conseguir dominar a si mesma e colocar em risco o seu casamento, a família e até a própria vida? Vamos falar sobre vícios, o que são e como superá-los. A cantora Vanusa passou por isso e vai abrir o jogo aqui com a gente hoje. Eu fiquei viciada no remédio, para mim era a pílula da felicidade. E no laboratório de hoje, como os problemas financeiros e a falta de atitude podem atrapalhar a vida de um casal. As responsabilidades que a gente tem, praticamente tudo em cima de mim. Atenção, alunos, larguem tudo o que estão fazendo. Porque há muito que aprender hoje aqui na Escola do Amor. Alunas da Escola do Amor, casadas e solteiras, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Homem nenhum gosta que sua mulher fique implorando a atenção dele. Foi só quando eu ouvi isso do meu pai é que eu acordei para esse fato aí, Renato. Né? Porque eu fazia do Renato o meu sol, o sol do meu planeta. E a gente até acredita que está fazendo certo, mas o outro se sente tão cobrado por ser o centro da sua vida que o relacionamento acaba ficando pesado. Pois é, fazer o sol do planeta significa você fazer a outra pessoa o centro das atenções, né? É como a Terra precisa da luz do sol para sobreviver. Tem pessoa que parece que ela depende, a vida dela depende do parceiro. Se ele não estiver ali, se ela não estiver ali, ela se apaga, ela morre, é o fim da vida dela, né? E isso não pode acontecer, isso não é verdade. Preste bastante atenção, você que nos assiste agora. Ninguém tem a capacidade nesse mundo de fazer
a sua vida totalmente feliz. Ninguém tem essa condição. Eu não tinha condição de preencher todas as necessidades da Cristiane, de ser o sol da vida dela, né? Então, foi com esse conselho sábio que ela recebeu do pai dela, que ela acordou e aí passou a ter luz própria. Mas, já que ela está aqui, conta um pouquinho mais sobre essa transformação. Como é que foi? Não, primeiro que eu nem imaginava que você era o sol do meu planeta, né? Eu acho que isso aí a gente tem que falar de primeira, porque às vezes você está fazendo do seu parceiro o sol, mas você nem sabe disso. Você pensa que você só está querendo que ele mude, para o melhor da relação. Então, quando eu foquei no que eu podia fazer, ao invés de olhar o tempo todo o que você, Renato, não estava fazendo, então eu comecei a desenvolver meus talentos, me valorizar mais como pessoa e usar o meu tempo para ajudar outras pessoas também. E isso tudo sem me deixar de lado, né? Eu continuei fazendo o meu papel de esposa, mas antes era como se eu estivesse sempre correndo atrás de você, né? Correndo atrás do Renato, né? E por mais que eu fizesse um bom papel de esposa, fazendo tudo direitinho, então, mas eu não me destacava, eu não conseguia fazer nada assim por mim, era tudo sempre por ele. E por isso você vivia exigindo mais de mim, né? Você esperava muito de mim. E quando a pessoa começa a focar nela mesma, ela também então começa a ver o que ela pode fazer ao invés de ficar dependendo ou vivendo a vida do outro. Quando eu fiz isso, comecei a andar do lado dele, né? E sabe o que aconteceu? Eu deixei de ser chiclete do Renato. E eu fiquei muito mais interessante para você, né? É claro, quando ela deixou de me fazer o centro da atenção dela, ela passou também a chamar mais a minha atenção. E uma das coisas mais sexys, eu sempre falo isso, que eu acho e eu creio que muitos homens não são diferentes, numa mulher, que o homem acha mais sexy numa mulher, é justamente a força que ela tem, a autoconfiança, a segurança que ela passa em si mesma. Não há nada mais deprimente numa mulher do que as inseguranças que ela mostra. Porque essas inseguranças só tiram o nosso próprio valor. E com toda essa mudança, né, na Cristiane, o nosso casamento nunca mais foi o mesmo. E eu quero te agradecer por isso, porque um simples ajuste de foco transformou o nosso casamento. Mas agora nós vamos conversar com o Marcelo e com a Cida, que estão aqui conosco no estúdio. Bem-vindos. Obrigada. Tudo bem? Tudo bom. Eles vão contar como passaram por uma situação bem parecida com a nossa e conseguiram mudá-la, assim como nós também fizemos. Então, Cida, você pode dar alguns exemplos de como você fazia do Marcelo o seu sol? Posso, sim. Realmente, eu enxergava nele que se o Marcelo não existisse, eu iria morrer. Assim, esse era o sol, literalmente. Olha a pressão, né, Marcelo? Eu achava assim, então todos os dias eu olhava para ele e falava assim, poxa vida, lá vai meu marido trabalhar, à noite quando ele chegar, eu quero que tudo esteja perfeito para que ele chegue, olhe e enxergue como eu sou uma boa mulher para ele. Passava-se o dia, na época que nós casamos, não existia ainda celular, então eu bipava ele durante o dia, à tarde. Você já está chegando? Está aproximado de chegar? Falta quanto tempo? Amor, a janta já está pronta. Estou te esperando para comer, porque se ele chegasse em casa às 11 horas, meia-noite, eu estava esperando ele ainda para jantar. Como é que era isso, Marcelo, para você? Eu não percebia esses detalhes, né? Esse capricho, porque saía de madrugada, chegava bem tarde. Então, focado no trabalho, porque para mim, ela imaginava que eu era o sol. E eu queria dar o melhor, e era só trabalho. Por mais que ela fizesse o de melhor, eu não percebi em função disso. Eu sempre gostei eu incentivava ela de ter a sua própria vontade, eu compartilhava, eu apoiava ela nisso, mas tinha uma dependência realmente muito grande, né? Muito grande. Ele era meu sol e eu vivia a sombra dele. E muitas vezes eu falava assim, olha, eu não sou o teu Deus. Você, quando reflete lá atrás, naqueles períodos que você fazia dele o seu sol, hoje você entende por que você era assim? Entendo, acho que era insegurança. Eu tinha muito medo que ele me deixasse. Queria tanto que ele me percebesse assim, eu queria tanto ser uma boa mulher para ele falar assim, nossa, ela me satisfaz em 100% que eu jamais vou deixá-la.
que eu fazia isso. Então eu vivia correndo atrás dele, vivia realmente à sombra dele. Então era um medo que ele viesse te deixar. Exatamente. Esse medo vinha de onde? Você já tinha sido deixada por outro relacionamento? Não, porque quando nós nos casamos, eu me casei bem jovem com ele, né? Eu acho que porque as minhas prioridades estavam invertidas. Eu enxergava nele um valor maior do que a mim mesma. Então eu amava ele a mais do que a mim. É uma coisa interessante que você está falando, porque quando a pessoa não ama a si mesma, ela não está em condições de amar a outra. E se ela começar a desenvolver um sentimento por outra, esse sentimento poderá ser até nocivo para ela, prejudicial, como foi o seu caso. Você ainda não se amava, mas começou a amar o Marcelo e aquilo se tornou doentio para você. Né? Já diz aquele ensinamento bem conhecido, amar o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, primeiro você tem que amar a si mesmo, para você depois amar o próximo. Aliás, com toda essa atenção que você deu a ele, não preveniu o seu marido de traí-la. Quer dizer, aquele medo veio a acontecer, né? Literalmente, meu mundo caiu. Aí eu falei assim, mas e agora? Eu não posso morrer por causa disso, porque aquilo que eu imaginava que eu ia morrer, passou 1 dia, 2 dias, eu vi que eu não morri. Eu falei, então eu tenho que seguir minha vida. Tenho um filho, eu tenho que dar seguimento. E aí foi aonde que eu encontrei forças para mudar. O que levou à traição? Por mais que o homem ele possa trabalhar, ele quer chegar em casa, ele quer ver também, não só a casa arrumada, os filhos, a comida, mas ele quer perceber também algo diferente da esposa, né? E ela, de fato, passou um tempo, eu acho que eu não dá o retorno. Ela fica na expectativa de se doar tanto e eu zero, acabou causando a frustração e ela de não ter interesse, não se arrumar, muitas vezes até... Eu abri mão de ser mulher. Quando ela queria, eu falei assim, então vamos sair. Aí ela me pedia atenção, tempo para nós, vamos sair então hoje? Ah, não, eu já estou cansada. No meu ver, que quando queria ter um tempo para nós, ela já não tinha essa, em muitos momentos, ela não tinha essa disposição. Porque ela já estava cansada, porque lavou, fez as coisas, tal, tudo mais, ela não tinha disposição. E eu ficava sem entender como é que ela me cobra tanto uma atenção, quando eu vou querer dar atenção, para a gente poder sair, conversar. Não tinha, ela própria limitava isso aí. Também coloquei o trabalho em primeiro lugar e aí foi distanciando, que ficou meio que um amigo. Então, o seu erro na traição foi o que, você diria? Eu não sei explicar, Renato, mas na verdade eu acho que eu não tinha aquela relação que faltava em mim, aquela relação homem-mulher, entendeu? Daquelas coisas mais próximas, de se expressar, de até sair para namorar e tal. Então, nesse momento, nesse lapso aí que eu realmente cometi o maior erro da minha vida. Não justifica, nada justifica, hoje entendo, uma traição, não justifica. Mas tudo contribuiu. Você, a sua falta de atenção a ela, fatores, né? Contribuiu com a insegurança dela, que fez ela diminuir a atração. Sem dúvida. Né? E ela deixou de ser mulher para você, era talvez a cuidadora da casa, da roupa, mas deixou de ser mulher e aquilo também não ajudou a sua necessidade, a sua carência e acabou acontecendo. E a gente não colocava isso, de fato, para discutir, expor, para ter essa melhora. De maneira estranha, aquilo foi bom para o relacionamento, me parece. Entendo. Não que foi bom o problema, mas ajudou vocês dois a pararem e olhar, peraí, o que está acontecendo aqui? Foi isso, exatamente isso, porque quando isso aconteceu, eu tive que me descobrir como mulher. Busquei dentro de mim aquela força que eu necessitava para continuar a minha vida. Você se separou dele? Sim. Ficamos separados durante um tempo. Aí eu então fui trabalhar, fui estudar. E aí eu fui prosseguir minha vida. Eu falei, não, agora eu tenho que dar um pouco mais de foco para mim. Aquilo que eu nunca olhei primeiramente para mim, a partir de agora tem que ser. E porque eu tenho um filho para criar. Então, eu acho que muito que eu olhava para o meu filho, eu falava assim, poxa, eu quero ser um exemplo para ele, eu quero ser um modelo, que ele possa olhar para mim e ter orgulho. E aí eu fui mudando. E isso foi muito bom para mim. E eu acho que isso acabou despertando também nele o que ele não enxergava em mim, como mulher. Eu sabia o potencial que ela tinha, eu sempre incentivei, eu nunca regrei ela de nada. Pelo contrário, eu sempre fui de incentivá-la a fazer aquilo que ela quer e tal. Mas precisava, talvez, a iniciativa dela mostrar esse valor para mim, para que pudesse me despertar aquilo que você estava falando. E é de fato, e foi
Exatamente. Aconteceu essa fase muito ruim, então aí eu vi muito mais o valor que ela tem, né? Você vê como ela tá linda, né? E depois de 1 ano e meio que eu saí da indústria, do trabalho, eu tô independente, focando mais na minha família, dando prioridade no meu casamento. Eu tô vendo aí, ao longo dos 13 anos, nesse último ano, vivendo o casamento, sentindo o que é o verdadeiro casamento. É importante falar que o casamento faz bem para a pessoa, né? O relacionamento. Então, a gente sempre fala da prioridade, né? Que nós temos que dar prioridade ao relacionamento, ao casamento. Mas isso não quer dizer que o marido ou a esposa é mais importante que você, né? Exato. Você tem que saber colocar o foco suficiente em você e na outra pessoa, equilibrar isso e não deixar que aconteça demasiado nem de um lado nem do outro. Por exemplo, você, Marcelo, o seu foco, o seu sol era o seu trabalho. Sem dúvida. Né? Mas você teve que tirar isso e colocar mais na sua esposa, no seu casamento. E ela fazer menos de você, o sol dela, e colocar o foco nela mesma. Quer dizer, então, quando houve o equilíbrio, então vocês se uniram, chegaram mais perto. Agora, uma pergunta que eu tenho para vocês é como que vocês conseguiram superar a traição? Porque muitos casais não conseguem vencer isso, perdoar, esquecer, saber que o seu marido teve com outra mulher e tudo mais, as outras pessoas que ficaram sabendo com certeza. Enfim, daqui a pouquinho você vai me responder essa pergunta. Mas agora vamos ver o que o psicólogo José Laurindo nos diz sobre este assunto. O grande conflito é quando tem a disputa de quem é melhor e de quem é pior. Aí o relacionamento não está bom. Se o homem é muito melhor do que a mulher, alguma coisa está errada. Ou se a mulher é muito melhor do que o homem, alguma coisa também está errada no relacionamento. O relacionamento a dois deve ser dividido. Então, ora o sol brilha a terra e ora a terra recebe o brilho do sol. Então, agora a Cida vai responder, e o Marcelo, como eles conseguiram superar a traição, que aconteceu há mais ou menos 5 anos, e resultado disso também teve uma criança, uma filha que hoje tem 5 anos. Exato. Não vive com vocês, vive com a mãe, não é isso? Então, Cida, conta aí, muitas mulheres não conseguem vencer isso. Acho que o que mais me ajudou foi o amor que eu sentia por ele, mas assim, o mais importante de tudo foi porque eu vi nele mudança de atitude. Porque eu enxerguei que realmente ele mudou, não ia voltar a fazer as mesmas coisas. E eu falei, então tudo bem, eu te amo, a gente vai esperar, vamos olhar para frente. Aí eu coloquei alguns limites. Então a gente tem alguns acordos, né, amor? Quais foram as condições que você se impôs para que continuasse o casamento? A partir de agora, então, as coisas têm que ser transparentes. Não pode existir mentira. E segundo, tudo tem que ser conversado. Toda vez que você tiver que falar com a mãe da sua filha, eu tenho que saber. A menina é linda, ela vai em casa, convive com os meus filhos também. Foi realmente um processo. Falei assim, eu não quero olhar para a criança porque uma coisa foi o que aconteceu, outra coisa foi o fruto, que a menina não tem nada a ver com a história, né? E eu não quero olhar para a criança e sentir em nenhum momento rancor ou me lembrar da dor que eu passei por causa disso. E hoje em dia é perfeito, porque eu enxergo também nela como se fosse um pouquinho minha filha. Claro que eu não tenho, né, a ousadia de querer que ela seja minha filha, mas eu enxergo ela com carinho como eu tenho pelos meus filhos. Conversamos, foi o que de fato deixa você encabulado ou que possa causar alguma desconfiança. E eu fui, obviamente, eliminando e conversamos. Então, é muito difícil a mulher que foi traída ainda ter que carregar uma filha que não tem nada no relacionamento e você reatar. E você vai levar isso para a vida, né? Então, eu vi o amor que ela tem por mim. Com essa base, eu falei, não, realmente eu também tenho que fazer a minha parte muito mais. Detalhezinho que faz diferença para ela, que para mim, mas para ela ter um fator primordial de importância, Você faz ela se sentir valorizada agora, né? Essa é a diferença. Do jeito que ela se imagina. E o que é muito bonito a gente ver aqui é que é possível, quando o casal trabalha junto, é possível superar uma traição. Sim. Né? Vocês estão aí há 13 anos agora, 5 anos depois do ocorrido. Ele não é mais o seu sol, você provou isso na hora que deu as condições para ele para continuar. Sim. Uma transformação tanto individual de cada um de vocês, quanto da relação. Sim. E isso é maravilhoso.
E vocês também assistem a Escola do Amor? Assistimos pontualmente todos os sábados. Ajudou também, nós fizemos o curso de casamento blindado. Nós vamos fazer a reciclagem, né? Em janeiro. Então nós vemos vocês terça-feira agora, 8 de janeiro, que começa o próximo curso, Casamento Blindado. Okay. Combinado. Muito obrigado. E você, aluno ou aluna que está nos assistindo, faça um teste aí na sua casa. Pense a respeito e responda. Você é feliz ou está esperando que o outro te faça feliz? Que ele seja o seu sol? Pois é, se você respondeu que sua felicidade está nas mãos do outro, é hora de mudar, porque você está vivendo um desamor, um sentimento destrutivo que pode acabar com o seu relacionamento. Pois é como as pessoas aqui no Facebook disseram assim, olha só, o Marcos Júnior disse assim, olha, vixe, faço isso sempre. Faço tratamento de depressão, pois imponho minha felicidade em cima da pessoa que hoje convivo. E quando tive uma situação de separação com esta pessoa, achei que meu mundo iria desabar. Até mesmo na morte pensei em me acabar usando drogas. Mas gostaria de ser diferente, gostaria de fazer as coisas por mim, me amar mais. A Fiamma Alves diz assim, sim, esqueci de mim por causa dele e sofri muito. Deixei que ele fizesse gato e sapato de mim. E o Isaac Rodrigues diz, ex-namorada era o meu sol, era tudo para mim. Até o dia em que ela viu que estava perdendo essa posição quando eu já estava acordando. E daí me voltei para Deus e hoje faço por Ele até mais do que fazia por ela. Hoje estou bem melhor. Então lembre-se, para a mulher ser uma boa esposa, ela não precisa esquecer dela mesma e fazer do outro o centro da sua existência. É possível desenvolver suas habilidades, seu potencial e ser também dedicada ao casamento e à família. Você vai ser uma esposa mais agradável e uma pessoa muito mais feliz e completa. E a mesma coisa aplica para o homem, tá? E daqui a pouco, o que é um vício e como ele pode minar vidas, relacionamentos e famílias inteiras. Mas agora vamos ao laboratório de hoje. Vanusa tem 23 anos e Marcelo 35. Eles são casados há 6 anos e têm um filho dessa relação. O maior problema do casal é a falta de atitude dele. Ela diz que está sem paciência e que as mudanças dele não passam de promessas. O que me deixa mais desgastada nessa relação é a sua falta de foco. Eu queria que você fosse, tipo, como uma pessoa normal, que pegasse o seu trabalho, fosse trabalhar, lutasse pelo que você quer. Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra coisa. Ah, hoje eu quero isso, não, amanhã eu quero aquilo, entendeu? E isso o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Eu nem falo mais nada. Você também tem os seus defeitos, eu né? Eu sei. Rude comigo, às vezes você não tem paciência, né? Ah, não tenho mesmo, porque haja paciência. Certo, mas quando que você vai mudar? E no que eu tenho que mudar? No seu jeito. Fala, o que jeito? Às vezes você é ignorante, às vezes você não escuta o que eu falo. Já que é pra desabafar, já que é pra falar logo, você sabe que, tipo, as responsabilidades que a gente tem, praticamente tudo em cima de mim. As coisas mais pesadas, aluguel, essas coisas. Você falou que eu tinha defeito. Fala, pode falar. Então, seu defeito é o seu quê? Você não é mais carinhosa, você não dá atenção. É a minha forma de reagir à situação. Eu chego em casa, eu ainda tenho que fazer janta. Ou se você me ajudar, não precisava você ir lá e fazer, sabe? Mas, tipo, adiantar alguma coisa, arrumar alguma coisa que você vê que precisa arrumar, lavar o arroz, descascar o alho. Que, sabe, o mínimo de coisa que você fizesse assim... Opa, peraí, a gente tem que voltar essa olhadinha do Marcelo. Olha só. Volta, por favor, a olhar o olho que ele faz quando ela fala que ele tem que descascar o alho e lavar o arroz. Dá uma olhada. Volta de novo, só pra gente dar uma olhadinha. O movimento do olho dele quando ele fala isso. Quando ela fala e ele ouve isso. Lavar o arroz, descascar o alho. Que, sabe, o mínimo de coisa que você... Ele olha pra direita como se estivesse se imaginando descascando o alho e lavando o arroz. Ou seja, na cabeça dele ele tá dizendo assim, isso nunca vai acontecer. Eu entendo a Vanusa, ela tá querendo ajuda, obviamente. Ela quer, já que ele
não está ajudando em outras áreas, né, que ela espera, ela pensa assim, poxa, então já que eu chego cansada, então ajuda pelo menos na preparação da comida. E ele está se vendo assim, poxa, mas aquilo ali não sou eu não vou conseguir fazer aquilo que não está dentro de mim. Eu acho que isso daí, a Vanusa não deve ficar esperando essa parte dele. Ele tem que ajudar sim, naquilo que ele pode, naquilo que ele se sente confortável, porque a grande verdade do homem é o seguinte, se o homem não consegue desempenhar bem numa tarefa, ele prefere não fazer. E eu acho que, pelo olho que ele deu aí, cozinhar não é o forte dele. O que você acha? Também acho, né? E eu acho também que tem muita crítica aí. Eu sei, Vanusa, que ele precisa tomar mais iniciativa, dá pra ver que você é mais racional, você sabe o que você quer, você tem o pé no chão e tal. Ele parece ser mais emotivo, né? Não sabe o que quer, muda muito a mente, né? Muitas ideias, tudo bem. Eu sei que isso é ruim. Nenhuma mulher, Marcelo, gosta dessas inseguranças. A mulher precisa de segurança, de firmeza. E quando o homem não sabe o que quer, nunca, sabe, se decide, ela fica insegura. Mas a maneira que você está lidando com isso, Vanusa, não é certa. Porque você está maltratando o Marcelo. Você está querendo fazê-lo sentir forçado a mudar. E não é assim que ele vai mudar. Pelo contrário, o que você está fazendo é fazendo-o sentir mais inadequado, mais inseguro, sabe? E ele, nessa insegurança dele, ele precisa de uma pessoa que venha ajudá-lo a sair dessa insegurança. Porque o que parece que aconteceu no caso de vocês é que quando vocês se conheceram, o Marcelo era o seu herói, ele deve ter feito alguma coisa que fez você se apaixonar por ele e você também o fazia sentir muito querido, né? Então, tanto é que ele fala que você não é mais carinhosa, quer dizer, você costumava ser. Então, ele tem saudade daquela Vanusa carinhosa, aquela Vanusa doce, aquela que dava palavras de conforto, de fazer ele sentir mais homem. Agora, você está frustrada, parece que você amadureceu, você se casou muito cedo, você está mais madura e agora você está querendo conquistar o seu espaço, a sua vida. E ele tem um ritmo mais devagar que você. Então, agora o que acontece? Ele está se sentindo ameaçado e desrespeitado pela maneira que você fala com ele. Então, você vai ter que se equilibrar, vocês dois vão ter que se equilibrar. Marcelo vai ter que ter mais atitude, porque a Vanusa, você já percebeu, ela não está satisfeita com qualquer coisa. Então, você vai ter que passar mais segurança para ela. Senão, você vai ter essa mulher frustrada ao seu lado o tempo todo. Ela tem que compensar um pouquinho, te tratar melhor, mas isso não vai mudar dentro dela, que é, ela tem ambição, ela quer conquistar e ela quer ver o seu marido nesse mesmo ritmo que ela. Então, você tem que fazer a sua parte. E Vanusa, diminuir um pouquinho as críticas que não estão ajudando a levantar a autoestima do Marcelo, tá bom? Nós vamos voltar e falar mais sobre isso no final. O mínimo de coisa que você fizesse assim, já me ajudaria. Não tô falando pra você ser uma dona de casa, arrumar a porta do banheiro. Que desde que a gente mudou pra aquela casa, aquela porta tá daquele jeito. Então você quer dizer que eu não faço nada, não arrumo nada? Não, você faz. Você faz, eu não tô falando que você faz nada, eu só queria um pouco mais de atitude. Não tem sido fácil, não é qualquer pessoa que suportaria o que eu suporto. Eu acho que você é muito exigente, que às vezes você quer que eu faça coisa que eu não tenho como eu estar fazendo. Outra coisa também, se chegar 5 minutos atrasada, o que aconteceu? Você sabe da sua responsabilidade, eu sei da minha responsabilidade. Eu gosto muito de proteger, né? Fico preocupado que às vezes tem algum acidente na rua, esses negócios assim. Aí eu gosto de dar atenção. Essa desconfiança é besta. Eu não venho da balada, eu não venho do barzinho. É normal perguntar isso daí. E você não quer ouvir. Não, mas você já pergunta, você não pergunta nesse tom de preocupação, Marcelo. Você pergunta já num tom tipo de cobrança. Sempre que eu tento dar algum presente pra você, você coloca defeito em alguma coisa. Eu fico grande, eu fico pequeno. Não gosto de dar presente, eu gosto de levar a pessoa e falar, escolhe. Eu prefiro já falar assim, já é mais prático. Outra questão também, que primeiro eu, depois as outras pessoas. Se tiver que alguém ir pra forca, meu amigo, eu não vou não. Você é o contrário. Você fala assim, tem alguém que ir pra forca. Não, eu vou por ela.
Você tem que, tipo, se valorizar. Eu quero te presentear com alguma coisa que eu gostei e quero te dar de todo o coração. Não, tudo bem, posso eu dar? aceito. Pode. Mesmo que seja todo o meu dinheiro, eu posso comprar e te dar. Pode dar, mas só que aí entra o quê? O bom senso. Aí você gastou todo o seu dinheiro, você se comprometeu com tudo aquilo ali por causa de mim. Amar é assim, é mais atitudes do que palavras. Não precisa toda eu te amo, 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 eu te amo. Não precisa. Se é pra gente vencer, vamos vencer então. Se não é pra vencer, não sei então pra que tá junto. Eu quero vencer. Eu tô com você porque você sabe que eu te amo. É a única que eu tenho no mundo, que me ajuda, que é minha conselheira. Então eu não tenho pra que colocar ninguém na minha frente, a não ser você. Cabe aqui um aviso aos solteiros, aos namorados ou até noivos que estão planejando um futuro casamento. Olha só, você viu aí a situação de duas pessoas, uma muito racional, que é a Vanusa, e o outro menos racional, mais emotivo, que é o Marcelo. A Vanusa, como toda mulher, quer a segurança do seu marido. E como ela não está recebendo isso dele, então ela fica frustrada. Quem está num relacionamento, antes de se casar, tem que perceber isso. Porque se a mulher, por exemplo, ela procura, espera segurança do marido e o namorado dela, né, ou a pessoa que ela gosta, é muito carinhoso e tudo mais e faz ela sentir bem, mas não oferece essa certeza, essa racionalidade que ela precisa, essa segurança, então ela vai ser muito frustrada no casamento. E ele não vai mudar depois, porque é a essência da pessoa, né? E eu também gostaria de falar sobre a questão das diferenças, porque a Vanusa, ela também pensa bem diferente dele. Por exemplo, no caso aí do exemplo do presente, né? Ele gosta de dar presente. Ela já diz que ela gosta de levar a pessoa lá, escolhe aí o presente. Vanusa, você é assim, mas ele é diferente. Eu sei que você tem razão, quando vocês não têm dinheiro, pegar e gastar o dinheiro, o pouco que tem, num presente, realmente não é certo. Mas também, essas coisinhas, esses comentários que você faz, da atitude do Marcelo, esse desprezo, porque dá para ver um pouco de desprezo seu em relação às pequenas coisas que ele faz para te agradar, até mesmo falar eu te amo. Toda mulher gosta de ouvir isso, só que você já não aguenta mais. Então, esse desprezo só faz a coisa ficar pior, porque ele fica mais inseguro, aí ele fica pensando mil coisas, quando você atrasa um pouquinho, ele já acha que você poderia estar fazendo outra coisa. Por causa da sua atitude com ele, ele se sente inseguro. Ele já tem essa insegurança e fica mais ainda. Então, se vocês querem trabalhar na relação, se vocês querem fazer esse casamento funcionar, o que vocês têm que fazer? Marcelo, você precisa realmente de objetivos na sua vida. Você pode aprender isso com a sua esposa, com a Vanusa. Ela já é bem clara com respeito a isso, então aproveite. Peça até mesmo que ela lhe ajude. Porque se você não tem esse hábito de ser uma pessoa focada, centrada, ter os seus objetivos, então peça a sua esposa para te ajudar. Casamento é para isso. Um é para ajudar o outro. E eu tenho certeza que se você aceitar a ajuda da Vanusa, ela terá prazer de te ajudar. E aí você precisa de firmar-se nesse objetivo. Manter o seu foco, não ficar mudando, desistindo, mudando de mente, de ideia, todo momento. Porque isso vai simplesmente aumentar a frustração dela. Então, tenha objetivos, mantenha o seu foco no objetivo dela, seja mais seguro, não tente comprar o amor dela com dinheiro e nem de ninguém, porque como ela falou, você às vezes gasta o dinheiro que não tem para poder agradar outras pessoas. Isso sugere que você é uma pessoa que depende muito da aprovação de outros. Você tem que começar a gostar de si mesmo, ser mais seguro com você mesmo e não procurar tentar agradar as pessoas dando coisas para elas, tá bom? Então procure aplicar isso daí dentro do seu relacionamento. E a Vanusa, como a Cristiane já falou, ser mais doce, procurar ajudar o seu marido, não, batendo com o martelo na cabeça dele. Não é assim que vai funcionar. Mas procurar ajudá-lo com palavras. Você vai ter que ser a treinadora dele. Ele não desenvolveu como você neste lado racional. Então você tem que ajudá-lo a desenvolver a racionalidade. Ajudá-la a traçar objetivos, ajudá-la a perseguir os objetivos. Seja companheira, parceira dele. Isso que é ser esposa.
ajudadora, auxiliadora dele. Se é que vocês querem fazer o casamento funcionar. Não é fácil, mas não é impossível tampouco, tá bom? Bom, em cada programa, aqui nós sempre indicamos uma ferramenta apropriada para você usar. E a ferramenta de hoje é: saiba como seu parceiro lida com o estresse. Preste bastante atenção. Saiba, ou seja, preste atenção, descubra, entenda como que o seu parceiro lida com o estresse dele ou dela, tá bom? Porque na vida de hoje, todos nós vamos chegar a momentos, às vezes isso acontece todos os dias, às vezes acontece algumas vezes na semana, né? Vamos chegar ao nível do estresse, o limite. Aquele momento em que você ou vai explodir ou vai implodir. E todo mundo lida com o estresse à sua própria maneira, o que funciona para si, né? Uns ficam calados, né? Ficam amuados, não querem falar, ficam emudecidos, porque normalmente o homem assim, ele fica lá com seus botões, tentando processar a situação, arrumar uma solução para o problema. E a mulher normalmente olha para aquilo e pensa que ele está com alguma coisa contra ela, né? Ela interpreta mal, leva para o lado pessoal e acha assim, ele está quieto, ele está calado, ele não quer falar comigo, ele está escondendo alguma coisa de mim. Está frio. Ou ele não me ama, ele não compartilha, não divide a vida dele comigo. Então, se ela não entende que esta é a maneira dele lidar com o estresse, ela pode interpretar aquilo mal. E aí aquilo vai causar mais problemas, porque ela vai começar a se fechar também, ou então reclamar. Fala comigo, fala. O que você está pensando? O que você está pensando? O que você está pensando? E ele fala, não estou pensando em nada. Ela fala, não é possível que você não está pensando em nada. Muitas mulheres também têm uma outra forma de lidar com o estresse, que é falar ou ficar amuada, ficar querendo reclamar, né? E, às vezes, nessa de falar muito, né, e reclamar muito, o homem pensa que ela está desrespeitando, que ela é uma pessoa rixosa. Você não me respeita, você é chata, você é isso, você é aquilo, mas ela só está estressada. E a maneira dela lidar com o estresse é sair fumaça pelos ouvidos, fogo pelo nariz, e enfim, causar aquela situação. É a maneira dela. E se juntar TPM com isso, então corre para o abrigo atômico, porque aí realmente a situação fica feia. Mas se o marido entende, minha mulher está estressada, eu não vou levar isso para o lado pessoal, eu vou deixar ela, eu vou simplesmente estar ali presente, eu dar um abraço nela, ou então simplesmente trazer uma água para ela, dar chocolate e depois deixar ela no cantinho dela. Se você souber que ela lida com o estresse dela assim, então você vai dar o desconto e fingir que não está ouvindo, ou fingir que não está vendo, aliás. Perigoso fingir que não está ouvindo, né? Você não pode fingir muito, você tem que ouvir. Senão ela vai reclamar de você. Se ela precisa, esse é outro ponto importante, se ela precisa que você a ouça, então você tem que ouvir, tá ali. Não dá opinião, só ouvir. Não tente resolver o problema não, só ouça. Exatamente. E pensa então o que a outra pessoa precisa. Ele ou ela está estressada? O que ela precisa? Ela precisa de ouvir, ser ouvida, ela precisa de espaço, ele precisa de espaço, ser deixado quieto. Então, dê à pessoa estressada o que ele ou ela precisa naquele momento. Isso é uma ferramenta muito importante nos dias de hoje, em que todo mundo anda estressado, tá bom? Agora, daqui a pouco, se você é muito tímido, não se acanhe. Assista o Reprovado no teste de hoje, que nesse daí você vai ser garantido a passar no próximo teste da sua timidez. Já, já, aqui na Escola do Amor. Hoje eu vou conseguir impressionar a Flávia. Ela vai namorar comigo. E hoje vocês souberam um pouco como eu consegui focar na minha vida, ser realizada e me tornar uma esposa melhor e mais feliz. Tudo isso eu conto com detalhes no nosso livro Casamento Blindado. Aliás, eu recomendo 2 capítulos em especial. A ligação que salvou meu casamento e ele era o sol do meu planeta. Isso. E é verdade, porque situações como essa e tantas outras estão descritas no nosso livro. Nós contamos como superamos as nossas dificuldades e queremos dividir esse aprendizado com todos os nossos alunos, porque se alguém tivesse contado para a gente no nosso problema, na nossa dificuldade nos anos iniciais do nosso casamento, nós teríamos evitado muita dor de cabeça também. E para que isso não aconteça, blinde o seu casamento. Compre o livro pelo site casamentoblindado.com ou nas melhores livrarias do país. Inclusive, já tem o livro no e-book, né, que você também pode usar aí
fora do Brasil, ou você que gosta de usar ler um livro no seu iPhone, né? Chegou a hora de respondermos a pergunta que fizemos lá no início do programa. O que faz uma pessoa tão inteligente não conseguir dominar a si mesma e colocar em risco seu casamento, família e até a sua própria vida? A resposta é o vício, né? Mas afinal, você sabe o que é um vício? O que ele pode causar? Pois é exatamente sobre esse problema que vamos falar agora. Ser viciado em alguma coisa significa, essencialmente, perder o controle da sua vida. Ser dependente de algo que te controla. Isso pode acontecer com a bebida, o jogo, o sexo, a cocaína, o cigarro, até mesmo uma outra pessoa. Você pode ser viciado em uma outra pessoa. Mas se a pessoa viciada prejudicasse somente a sua vida, seria menos ruim. Mas a realidade é que o vício, na maioria das vezes, destrói o casamento e repercute na família toda. Nós podemos citar o álcool e o cigarro, né? Por exemplo, como as drogas mais comuns. Mas também temos as drogas ilícitas. E aí o assunto fica muito pior. Porque o viciado convive com traficantes e marginais e que muitas vezes batem na porta da família cobrando dívidas e fazendo até ameaças. Exemplos é que não faltam, né? São atletas profissionais bem-sucedidos, artistas de sucesso. A verdade é que o primeiro passo para mudar a situação é reconhecer que o vício existe e aí buscar ajuda. Buscar ajuda, o reconhecimento. E algumas vezes isso se dá de maneira dramática, principalmente para quem é conhecido e querido pelo público, como foi o caso da cantora Vanusa, com quem nós estamos aqui no estúdio. Vamos conversar agora com ela, mas antes vamos saber um pouquinho da trajetória dessa grande artista. Fui eu quem se fechou no muro. Uma das maiores cantoras da música popular brasileira. Vanusa começou a carreira cedo, aos 16 anos, e nunca mais parou. São 65 anos de idade, 45 só de carreira. Dona de uma das vozes mais bonitas do país, Vanusa teve seu auge na década de 60, ao integrar o grupo da Jovem Guarda. Foram mais de 20 discos gravados ao longo de sua carreira, 545 canções, mais de 1 milhão de álbuns vendidos. Um verdadeiro sucesso. Mas nos últimos 2 anos, Vanusa virou notícia quando um vídeo onde ela esquecia a letra do hino nacional caiu na rede. Gigante pela própria natureza. Outras situações vieram à tona. Foi aí que Vanusa assumiu estar com depressão e viciada em remédios. Bem-vinda ao programa, Vanusa. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada pelo convite. Eu assisto vocês. Que bom. Legal. Então, conte-nos a sua experiência. Por que você chegou ao ponto de perder o domínio próprio com um vício? É muito difícil explicar, né? Para mim foi muito difícil entender que eu não tinha mais controle sobre a minha vida. O que me levou a isso, assim, que é uma coisa que eu quero marcar muito, é que as mulheres precisam prestar muita atenção, porque hoje em dia há uma exigência muito grande da mídia, das revistas, dos jornais, de que a mulher seja magra, eternamente linda. Então, elas estão num desvario total para ficarem magras, para plásticas e tudo mais. E querer, né, segurar o tempo, que é difícil, né? Quase impossível, mas tem o problema dos remédios para emagrecer. Eu hoje sei, depois do meu tratamento, que o gatilho foi remédios para emagrecer, porque eu fui a um médico, que hoje eu sei que é ilícito, né? O médico mesmo já me vendia o remédio. Para mim era a pílula da felicidade, mas porque eu ficava feliz, eu ficava alegre, eu ficava disposta para trabalhar e tudo. Só que assim, eu não sabia, eu fui saber 1 ano depois, porque eu fiquei viciada no remédio, que aquele remédio continha anfetaminas. E naturalmente todos esses remédios que são feitos fórmulas para as mulheres, eles contêm anfetamina. Quando eu fiquei sabendo disso, eu estava perdendo um pouco do controle motor, foi uma coisa bem complicada. E aí, quando eu
resolvi que eu não ia mais tomar aquele remédio e eu passei 3 dias sem dormir e sem... Eu não conseguia dormir e daí surgiu a primeira depressão. O principal, como você falou no princípio do programa, é que a própria pessoa entenda que ela não tem controle sobre aquilo, que a vida dela não, daquele jeito, não vai seguir em frente e ela decida e ela peça ajuda. Porque se a pessoa não pedir ajuda, a cura fica praticamente impossível. Você chegou a se internar, ficar 5 meses internada para buscar essa ajuda, né? Receber essa ajuda. E eu entendo, você declarou anteriormente já que um amigo teve um papel importante nessa sua internação. Alguém que seja, ou seja, estendeu a mão para te ajudar naquele momento. Eu acho que Deus faz as coisas muito certas, né? Todos os acontecimentos era Deus me cutucando, Vanusa, mas eu não via. Quando eu senti que eu estava com pensamentos recorrentes em suicídio, eu parei e falei, não, né? Eu não queria mais cantar, eu não queria atender telefone, eu não queria ver as pessoas, eu não queria que ninguém me visse. Então, eu estava me fechando numa concha. Então, e foi um dia que eu acordei muito mal. O Renato, um amigo meu, que é jornalista, mas é um grande amigo meu, eu falei, Renato, ou eu me interno ou eu me mato. Mas exatamente hoje, eu penso, eu não sabia o que era isso, internar. Eu queria uma saída, assim, daquele jeito eu não queria continuar. Organizou tudo com meu filho, Rafael, e no mesmo dia, à tardezinha, eu fui levada para a clínica. E a minha decisão, ela foi muito importante lá dentro, porque em momento nenhum eu tive vontade de sair, em momento nenhum, por exemplo, lá eu descobri que, assim, o meu vício não era o alcoolismo, ele era recorrente, porque, assim, como você está infeliz, você e depressiva, você quer sair para você ir nos lugares onde as pessoas estão felizes. Então, você entra num lugar onde as pessoas aparentemente estão felizes, todas elas estão bebendo. Então, você quer aquela felicidade. E aí que está o problema. Porque a felicidade não é isso, não é você... Aí você bebe e aí potencializa todos aqueles remédios que você toma, né? Então, a minha recuperação é uma recuperação que eu não digo assim, eu já estou recuperada. Não, a minha recuperação é para o resto da vida, porque assim, eu tenho que tomar cuidado com o remédio. Eu não tomo nem remédio para dor de cabeça, assim, hoje em dia eu digo assim, hoje eu quero estar muito acordada e muito sóbria e muito atenta para a vida, porque eu tenho muito para viver. Né? E nisso tudo eu descobri que assim, eu vivi muito para as pessoas, para a minha carreira, para mim mesma, eu fiz muito poucas coisas. Então, aí entra aquela coisa de você se reconhecer, né? Se olhar, um novo olhar para você. Peraí, não, eu preciso fazer coisas para mim, eu preciso viver também. Então, você foi casada com o Antônio Marcos, que era dependente do álcool, né? Vocês foram casados por 6 anos. Ele já tinha o problema quando vocês se casaram, você já entrou na vida dele com esse problema. Quer dizer, você também esteve nesse lado de tentar ajudar o parceiro que tinha um problema. Com certeza. Como foi essa convivência com o Antônio Marcos e o alcoolismo dele? Então, assim, eu era muito jovem. Então, como eu nunca havia convivido com alcoólatras, eu estava começando a minha carreira e eu não sabia o que era o alcoolismo, né? E durante o tempo em que a gente ficou casado, eu fazia de tudo. Por exemplo, uma das saídas que eu tive, assim, ele apesar dele beber muito, ele era um grande gourmet, ele gostava de comidas gostosas e tudo. Eu aprendi a cozinhar por causa dele. Então, por quê? Porque eu sabia que quando ele se alimentava, ele não bebia. Normalmente, ele passava o dia todo sem se alimentar. Quando ele chegava em casa, eu fazia uma comida gostosa para ele se alimentar e ele não beber mais. Então, aí depois eu tentei fazer com que ele fosse fazer uma terapia. Ele não quis. Aí eu tentei levar um terapeuta num jantar entre amigos, mas ele era uma pessoa extremamente inteligente. Com 10 minutos de conversa, ele falou, você é terapeuta. Levantou e saiu. Então, ele não queria se tratar. E foi bem drástico, porque chegou um momento em que a Amanda estava com 4 anos e a Areta com 2 anos, e a Amanda falou que ela não queria mais ir para a escola, porque no colégio as crianças falavam que ela era, que o meu pai é bêbado. E aí eu pedi para a babá tirar as crianças e falei para ele, porque a gente estava tomando café e ele estava tomando uísque, no café da manhã.
Aí eu falei, olha, eu acho que está na hora de você escolher. Ou eu, as suas filhas, a nossa vida, né, o nosso casamento, ou a bebida. Aí eu olhei para ele, ele não olhou para mim. Ele deu um gole, botou o copo em cima da mesa e disse, eu nunca vou parar de beber. Eu falei, então eu só vou falar uma vez, levanta e sai. E te digo, foi a coisa mais difícil que eu fiz em toda a minha vida. Porque, assim, foi o grande amor da minha vida. Mas eu acho que a gente tem que ter essa coragem, porque senão minhas filhas não teriam um pai alcoólatra, teriam pais alcoólatras. Eu acho que eu teria me tornado alcoólatra. Ou, pelo menos, eu reconheço que eu já estava entrando na codependência. Então, foi uma coisa sofrida, foi muito doída. Mas hoje eu não me arrependo. Não me arrependo porque meus filhos foram criados longe desse vício e não sofreram. E o que mais é importante foi que elas continuaram amando o pai. Porque eu achava assim, se continuar convivendo, elas vão chegar um momento em que elas vão odiar o pai. Elas não lhe culpam por ter tomado essa decisão? Não. Quer dizer, porque chega um momento que a pessoa que está sóbria tem que tomar a decisão de proteger o resto da família. Com certeza. Né? E a si mesma, né? Com certeza. E eu acho que, assim, todas as tentativas, depois de todas as tentativas feitas para que a pessoa queira, se ela não quiser, o que você tem que fazer, eu acho que você... hoje em dia, existem as clínicas que são maravilhosas, que para mim foram 5 meses em que parece que eu revi toda a minha vida. Porque dentro da clínica, quando você quer, né? É assim, ou você fica de cara com você, ou você fica de cara com você. Não tem como você fugir. Porque não tem televisão, você não atende ninguém, você não vê ninguém, você não atende telefone. Então, e tem as reuniões, são 4 reuniões de 2h30 cada uma, todos os dias, acordar muito cedo, horários, coisas que eu não tinha. Então, foi um tratamento não só sobre o meu vício em remédios de tarja preta, em remédios para tudo. Eu misturava tudo. Foi uma experiência de vida. Assim, eu me revi como mulher, como mãe, como artista, como pessoa, entendeu? Eu lavei a alma e estou aqui de volta, de alma lavada e com vontade de trabalhar, com a mesma garra de antes. Eu acho que isso é muito importante. Isso é uma lição muito importante para todas as pessoas que têm acompanhado a sua carreira, não só os fãs, mas as pessoas que conhecem. Você é uma pessoa pública e conheceram a situação que aconteceu nos últimos anos. Então, é um testemunho, digamos assim. Com certeza. Você está aqui com a gente falando disso e, como você falou, a luta continua, não acaba, vai até o último dia da sua vida. Mas é tão bom ver você com essa vibração, com essa determinação de vencer. Muito obrigada, muito obrigada. Amei vir no programa, gosto muito e acho que o programa é muito necessário, porque as pessoas estão muito perdidas em relacionamentos, né? Eu, sempre que eu posso, eu assisto, eu gosto muito. Ok, muito obrigado, Vanusa. Ok. Mas a pergunta que não quer calar é, afinal, qual a melhor forma de agir quando seu marido chega em casa alterado? Tenha em mente que brigar na hora que ele ou ela está alterado não vai ajudar a resolver o problema. Né? Então tem que respirar, né? Tomar aquela água santa e deixar para conversar em outro momento. Sei que isso não é nada fácil, que muitas vezes ele gastou todo o dinheiro lá no jogo ou sumiu por alguns dias, né? É difícil. Mas pense que uma atitude de confronto só vai tornar as coisas piores e muitas vezes até gerar agressividade. Por isso, seja tolerante naquele momento. Se preserve você e os seus filhos, não cause a coisa a piorar, né? Lembrando sempre que se a sua vida ou dos seus filhos estiver sendo colocada em risco, isso não pode ser tolerado, tá? Esse é o seu limite. Então, como somos pessoas de fé, nós acreditamos que para vencer o vício, além da reabilitação do corpo, também é preciso uma reabilitação da alma, do espírito da pessoa, né? A pessoa precisa usar o que ela tem aqui dentro, porque, como a Vanusa falou, às vezes a pessoa fica vazia por dentro e ela acaba recorrendo a certas coisas para preencher esse vazio. E às vezes uma palavra, né? Uma palavra pode mudar tudo para aquela pessoa, né? Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. Nós estamos aqui no programa ajudando você, falando de amor e tal. Mas imagine que o Renato chegasse para mim e falasse assim: Cristiane, eu não te amo mais. Imagine isso.
Uma palavra. E acabar com a minha vida. E você também, se você falasse isso pra mim, né? E acabar comigo. São coisas que realmente destroem. Realmente palavras podem dar vida ou morte para as pessoas. É como, por exemplo, você tá com mágoa de alguém, ou a pessoa te feriu e aquela pessoa vem para você e fala assim, olha, me perdoa. Aquela palavra de pedir perdão pode tirar um fardo que você está carregando por anos. Então, uma palavra é o suficiente para mudar a sua vida. E eu gostaria de oferecer a você essa palavra. Nós vamos ter amanhã, aqui na Vila Mariana, no centro de São Paulo, uma reunião especial. Para você que está passando talvez um problema assim, de vício, de um grande vazio. Você já tentou tudo, mas a sua vida está vazia e você está sem forças para vencer esses vícios ou outras coisas, depressão e situações semelhantes. Nós vamos dar uma palavra para você. Uma palavra, e eu tenho certeza que essa palavra poderá levantar você, reconstruir você aqui de dentro para fora. Se você quiser participar, será amanhã, domingo, às 9h30, neste endereço que você vê aí. Rua Domingos de Moraes, 2051, na Vila Mariana. Eu estarei lá, a Cristiane estará lá. Nós vamos passar essa palavra, esse conselho para você. Se você está passando por isso ou tem um parente nessa situação, então compareça a essa palestra especial. Agora nós queremos chamar a atenção de todos os solteiros e tímidos hoje no Reprovado no Teste, porque este vídeo foi feito para você. Hoje eu vou conseguir impressionar a Flávia. Ela vai namorar comigo. Hoje você está ainda mais bela. Simplesmente uma graça de Deus. Hoje você está ainda mais bela. Simplesmente uma graça de Deus. Outra. Ah, essa é boa, hein? A lua cheia tem inveja da sua enorme beleza. Tudo bem com você? Tudo. Vamos entrar? Vamos sim. Você tá mesmo se sentindo bem, Mário? Tô. Eu vou no banheiro rapidinho, eu já volto, tá? Tudo bem. Hoje, você está ainda mais bela. Simplesmente uma graça de Deus. Isso, agora vai dar certo. Mário, eu já pedi nosso suco. Flávia, hoje você está ainda mais simples. Tão sem graça, meu Deus. Como? Você está enorme. Parece uma lua cheia. Não, é cheia de inveja. Não. Você tá louco? Você tá variando. Não, Flávia, desculpa. Deixa eu explicar, não é nada disso que você tá pensando. Pelo menos ele foi à luta, né? Com toda aquela timidez, aquele medo, pelo menos ele foi. Pelo menos ele foi. Ele tentou. Foi corajoso, né? Mas as pessoas que sofrem com a timidez, geralmente perdem oportunidades, elas perdem muitas chances, especialmente no relacionamento. A melhor coisa para vencer a timidez é fingir que ela não está lá e ir em frente, porque normalmente o monstrinho está só dentro da sua cabeça. Quem está te assistindo acha natural o que você quer falar, o que você quer fazer, então não fique muito preocupado com o que você faz, o que as pessoas estão achando de você, tá bom? É a maneira de você vencer a timidez. Bom, nós tivemos muitos temas importantes na aula de hoje. Agora é hora de relembrarmos. Você está esperando que o outro te faça feliz, que ele seja o seu sol? Isso só vai te prejudicar. Reconheça o seu valor próprio e brilhe através dele, pois a sua realização depende muito mais de você do que qualquer outra pessoa. Descubra como o seu parceiro lida com o estresse. A maneira que ele trata das situações estressantes pode parecer para você que ele não se importa ou que ela não lhe respeita. Mas se você entender o que está acontecendo, vai ser mais fácil para você dar um espaço e deixá-lo lidar com o estresse da maneira dele. Confrontar um familiar por causa de um vício na hora errada pode causar maiores problemas.
A melhor maneira de lidar com esse tipo de problema no relacionamento é buscar ajuda. E a ajuda mais eficaz e permanente que você pode ter para isso é a ajuda espiritual, que vai tratar diretamente da raiz do problema. E mais uma aula da Escola do Amor chegou ao fim, mas na próxima semana você vai ver aqui. Dinheiro e casamento. Como pode um assunto econômico trazer a falência para o amor? Fundamental conversar sobre dinheiro. Agora, a grande dificuldade dos casais é saber o como conversar. Qual é a melhor idade para o casamento? Será que existe idade certa? Não tem idade certa para casar. Eu acho que tem a escolha da pessoa certa. Tudo isso e muito mais para você. Não perca no próximo sábado, ao meio-dia, aqui na Rede Record. Obrigado, alunos, pela sua presença e até semana que vem. Tchau, tchau.